Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre empirismo e filosofia da mente, essa obra do Wilfrid Sellars, de epistemologia, logos, episteme, epistemologia da editora Vozes. O pensamento fundamental que percorre este ensaio é a afirmação de Kant de que intuições sem conceitos são cegas. As intuições vêm da faculdade, da forma a priori da sensibilidade, né? Ter uma impressão sensorial não é por si só um exemplo nem de conhecimento nem de experiência consciente. Sellars, como o segundo Wittgenstein, mas ao contrário de Kant, identificou a posse de um conceito com o domínio do uso de uma palavra. Dessa forma, para ele, o domínio de uma linguagem é pré-requisito da experiência consciente. Para ele, toda consciência de tipos, semelhanças, fatos, em suma, toda consciência de entidades abstratas, na verdade, toda consciência, até mesmo de particulares, é uma questão de linguística. O Searle também vai mais ou menos nessa mesma direção, né? Mente e linguagem estão intimamente associados. Essa doutrina, a qual ele chamou de nominalismo psicológico, implica que Locke, Berkeley e Hume estavam errados em pensar que nós somos conscientes de certas espécies determinadas, simplesmente em virtude de ter sensações e imagens. Se não tiver uma linguagem que a corresponda, né, pelo menos para os Sellars, não, isso não é possível. Tanto eu achei o trabalho mais importante de um dos maiores filósofos americanos do século XX. Empirismo e filosofia da mente constituem há um tempo o epítome de todo o sistema filosófico de Wilfrid Sellars e também um documento-chave na história da filosofia. Publicada inicialmente na forma de um ensaio em 1956, a obra contribuiu para uma significativa mudança na filosofia analítica. Ela quebrou o link, o conhecimento pelo que é conhecido, que havia aproximado Russell, Weyl, de Locke e Hume. Seu ataque ao mito do dado em empirismo e filosofia da mente foi um movimento decisivo no afastamento da filosofia analítica dos motivos fundacionalistas dos empiristas lógicos. Esse ataque levantou dúvidas a respeito da própria noção de epistemologia, sobre a realidade dos problemas que filósofos discutiram sob tal título. Com uma introdução de Richard Hort situando o trabalho na história da filosofia recente e um guia de estudos de Robert Brandon, essa publicação de Empirismo e Filosofia da Mente, a primeira da coleção Epistemologia, cumpre um difícil, mas indiscutivelmente significativo papel no desenvolvimento da filosofia analítica de forma clara e compreensível para todos aqueles que desejam compreender tal filosofia ou a sua história. Então, o autor, o Wilfrid Sellars, viveu de 1912 a 1939, graduou-se na Universidade de Michigan em 1973, lecionou em Iowa, Minnesota e Yale, e foi professor universitário de filosofia na Universidade de Pittsburgh desde 1963 até a sua morte. Sua obra inclui Science and Metaphysics, de 1968, e Science, Perception and Reality, de 1963. Esse é um pouquinho mais dessa obra, introdução de Sophie Inês Albornoz Stein. Os agradecimentos, né? Agradeço a colaboração de Ramon, Felipe Wagner e Matheus de Mesquita Silveira na introdução de Richard Hort e do guia de estudos de Robert Brandon. Sofia Inês Albornoz está em Porto Alegre, julho de 2008. Vamos à apresentação da Sofia Inês Albornoz Stein. Desde os gregos antigos, a questão do que é o conhecimento vem ocupando os grandes pensadores. Inicialmente, essa questão acompanhava discussões acerca da matemática e da geometria especial. Porém, também acerca das opiniões que temos sobre a política, a justiça, a virtude, as artes e técnicas e as classificações que fazemos dos objetos físicos e dos seres biológicos. O que é o conhecimento? Platão definiu no Teteto como opinião verdadeira e justificada, sem, no entanto, contentar-se com ela. No século XX, filósofos e cientistas retomaram a definição platônica e reiniciaram a discussão acerca do estatuto do conhecimento matemático e empírico, da relação entre conhecimento e crenças individuais e da questão sobre a justificação última de uma crença, de quando essa justificação de fato resulta em conhecimento. Em algum momento dessa discussão também transparece a importância de tratar da questão da verdade. Quando esta não é simplesmente pressuposta, então surge a pergunta sobre qual a justificação que podemos dar às nossas crenças de forma a poder classificá-las como verdadeiras. A verdade de uma crença, portanto, pode ser simplesmente presumida e centralizar-se a discussão sobre quando a justificação de uma crença verdadeira para um sujeito determinado garante conhecimento, ou a verdade pode ser vista como central e o debate pode enfocar a questão de quando uma justificação estabelece a verdade de uma crença. A discussão epistemológica contemporânea retoma temas clássicos da teoria do conhecimento, utilizando para avançar as ferramentas já testadas da logística e da filosofia da linguagem contemporânea.
Apesar de enfatizarem muitas vezes a distinção entre epistemologia e filosofia da linguagem, epistemólogos do século XX e XXI partem de análise de termos, expressões e enunciados para questionar sobre quando afirmamos algo no qual acreditamos com conhecimento. Ao proceder assim, os epistemólogos reacendem antigos debates próximos àqueles entre racionalistas e empiristas, entre os que insistiam mais nas capacidades da razão, nas relações inferenciais lógico-semânticas estabelecidas pela razão como garantidora do conhecimento, e aqueles que procuravam fundamentar o conhecimento na experiência sensorial. Isso é um pouquinho dessa obra, Empirismo e Filosofia da Mente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer a quem? Os 368 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que, hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário. Aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube e em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.